Oi, vamos resolver um exercício que envolva equações de primeiro grau. Na cidade A, o valor a ser pago pelo consumo de água é calculado pela companhia de saneamento, conforme mostra o quadro a seguir. Quantidade de água consumida em metros cúbicos e valor a ser pago pelo consumo de água em reais. Na cidade B, outra companhia de saneamento básico determina o valor a ser pago pelo consumo de água por meio da função, cuja lei de formação é representada algebricamente por bx é igual a 17 se x for menor ou igual a 10 e 2,1x menos 4 se x for maior que 10. Em que x representa a quantidade de água em metros cúbicos e bx representa o valor a ser pago em reais. A. Represente algebricamente a lei de formação da função que descreve o valor a ser pago pelo consumo de água na cidade A e esboce seu gráfico. B. Para qual quantidade de água consumida, o valor a ser pago será maior na cidade B do que na cidade A? Primeiro, eu vou fazer a alternativa A, que é represente algebricamente a lei de formação da cidade A. Eu vou começar fazendo a equação da quantidade de água consumida até 10 litros. Independente, sendo de 0 até 10, a quantidade de água consumida, você vai pagar R$ 18, independente do valor. Ou seja, se o X for 0, você vai pagar 18. Se o X for 5, você vai pagar 18 do mesmo jeito. Acontece que quando for maior de 10, não vai ser constante. E saber que constante essa primeira equação é muito importante para a gente esboçar o gráfico depois. Mas depois a gente faz isso. Primeiro a gente vai saber as equaçõezinhas. Agora eu vou calcular quando x for maior que 10. Quando x for maior que 10, tem um valor fixo de R$ 18 mais R$ 2 pela quantidade de litros que excede 10 metros cúbicos. Não seria 18 mais x, porque o x poderia ser 5, por exemplo. E não, tem que ser o que excede 10 metros cúbicos. Por isso ficaria x menos 10. É só fazer a distributiva agora, no qual temos x é igual a 18 mais 2 vezes x menos 10. E no final temos que x é igual a 2 vezes x menos 2. O que corresponde a uma função do primeiro grau. O que vai ser útil para a gente fazer o gráfico? A gente vai ter que representar algebricamente a lei de formação. Representar algebricamente a lei de formação seria fazer a mesma coisa que ele fez no BX, sabe? Põe conchete, tudo bonitinho. Que ficaria 18 se 0 for menor que x, que for maior que 10, e 2 vezes x menos 2 se x for menor que 10. Assim que ficaria algebricamente representado. Agora, finalmente, vamos fazer o gráfico. Eu vou fazer primeiro o gráfico do 18. Põe o eixo cartesiano, no qual vai ter o y vertical e o x horizontal. Vou pôr os valores de 0 e 10, que seria o nosso intervalo, e o 18 no eixo y. Tipo, não precisa ser tão proporcional, mas fazer um favor de, tipo, pôr no mínimo bonitinho, sabe? Certinho. E como é uma função constante, é uma linha reta no 18. Mas não vai ser essa linha reta completamente reta até o final, porque tem um intervalo, que é entre 0 e 10. Então a gente vai pontilhar tudo que não nos interessa. Só para mostrar que a gente sabe que não é só isso. Nem precisa da linha pontilhada, mas eu acho que é sempre bom colocar. Agora, nós vamos fazer a reta do primeiro grau. Ignora tudo e vamos fazer como se nada tivesse aqui nesse gráfico. Para a gente fazer uma reta de primeiro grau, a gente tem que achar 2 pontos apenas. E eu vou achar 2 pontos que são os principais, que é onde intercepta y e onde intercepta x.
Sem fazer conta nenhuma, eu sei onde intercepta y, que seria no menos 2, que é o coeficiente linear. E agora nós vamos achar a raiz, que é onde intercepta x. Onde se intercepta x, significa que y é igual a zero, ou seja, ficaria 2x menos 2, que é igual a zero. O 2 passou para o outro lado somando, e o 2 vezes x tem o 2 passado para baixo dividindo, já que é a operação inversa da multiplicação. E no final nós temos que x é igual a 1, que é outro ponto, que é o ponto 1 e 0. Agora eu vou pôr esses dois pontos na reta. Temos que menos 2 no eixo y e 1 e 0 no eixo x. Não precisa ser, como eu já disse, totalmente proporcional, mas que seja no mínimo bonitinho. E é assim que vai ficar nossa reta ligando os pontos. Por sorte, deu a constante interceptada bonitinho com a função de primeiro grau. Mas pode acontecer dos gráficos não se interceptarem, pela nossa escala não tá tão perfeita e exata. Qualquer coisa é só você juntar eles, sabe? Só juntar. Que nem tá no meu gráfico. Porque no meu gráfico ainda tem que pontilhar as coisas que não precisam. Porque a função de primeiro grau só são para os valores maiores que 10. Então a gente vai pontilhar tudo que for abaixo de 10. E no final, tá tudo certo. Se você quiser, você tira a linha pontilhada. Eu vou tirar porque sim. E essa é a alternativa A. Agora vamos para a alternativa B. Para qual quantidade de água consumida, o valor a ser pago será maior na cidade B do que na cidade A? Só dando um spoiler de novo. A gente vai usar a função de primeiro grau para saber quando o valor de B vai ser maior do que de A, fazendo uma equação com as duas equações de primeiro grau das duas cidades. Mas por que não usar valor constante? O valor constante da cidade B é 17, enquanto o valor constante da cidade A é 18. Se desse para usar o valor constante, o 17 teria que ser maior do que 18, o que não é verdade. Ou seja, para os valores menores que 10, na cidade B fica mais barato do que a cidade A. E como não é isso que ele quer, vamos usar o de primeiro grau, que ficaria 2,1x menos 4, que tem que ser maior do que 2 vezes x menos 2. Tudo que não for incógnita passa pro um lado e o que for vai pro outro. Fica aí então 2,1x menos 2x, que tem que ser maior que menos 2 mais 4. 2,1x menos 2 ficaria igual a 0,1x, que tem que ser maior que 2, que seria menos 2 mais 4. O 0,1 passa dividindo, porque ele está multiplicando x, e a operação inversa da multiplicação é a divisão. Por fim, a gente vai ter que dividir o 2 por 0,1, que vai dar igual a 20. E essa é a resposta da alternativa B. Todos os valores acima de 20 consumidos em água terá na cidade B um valor mais caro. E por fim, essas são as respostas tanto da alternativa A quanto da alternativa B.